Então, o título da fala, como o Byron, Byron, já adiantou, né, os antigos onde entram. Na verdade, eu queria trazer uma reflexão aqui, e acho que vai ser até mais interessante depois, na hora de poder debater com vocês um pouco essas ideias que eu vou apresentar, e trazer um pouco a ideia do latim hoje, né, o mundo da antiguidade hoje. Primeiro de tudo, me baseio no livro que se intitula justamente O Latim Hoje, organizado por professores e professoras de latim, de várias universidades do país. E vou me basear, no primeiro momento agora, no prefácio desse livro, que foi feito pelo Pedro Paulo Funari, que é um professor de História Antiga e de Arqueologia da Unicamp. Ele traça em poucas palavras, é um texto muito claro e lúcido e relevante para isso que eu quero trazer para vocês, que ele mostra, na verdade, alguns usos que foram feitos do estudo das artes clássicas, da cultura clássica, que é o que, no âmbito das letras, muita gente chama de estudos clássicos, ou seja, latim e grego. Via de regra, quando a gente fala em estudos clássicos, nesse contexto, estamos pensando nessas duas grandes áreas, né? E ele mostra como, de fato, existe, ainda hoje, por parte de algumas pessoas, um certo receio em relação aos estudos clássicos, no sentido de taxá-los como algo próprio da elite, portanto, de pessoas reacionárias e um discurso até do poder, né? Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês é que, de fato, isso sim aconteceu, foi de fato usado, mas a coisa mudou. Os tempos mudaram, os discursos mudaram, então a ideia um pouco, num primeiro momento, pelo menos, seria essa. A antiguidade, então, como justificadora de situações sociais modernas. O Funari mostra para a gente alguns desses momentos em que, durante já as idades modernas, a idade moderna para frente, se valeu do estudo dos antigos para justificar situações contemporâneas às suas épocas. Um dos exemplos, ele aponta vários, mas um dos exemplos, para mim, mais gritantes é a ideia mesma de imperialismo moderno. Bom, a gente sabe que existe essa ideia de que os antigos manifestavam a sua grandeza mediante os seus impérios, quer dizer, que os impérios da antiguidade manifestariam essas grandezas e os impérios do mundo moderno se baseariam nelas, né, nas suas formas de imperialismo. E o mais notável aqui é que nem sequer a palavra imperialismo existia como tal no mundo grego ou romano, mas, não obstante isso, se fala do imperialismo de Roma, se fala do imperialismo de Alexandre o Grande, e não só se fala, mas também, se nós pensarmos a arquitetura, por exemplo, de nações grandiosas, de nações que justamente remetem o seu passado a essa antiguidade, a gente encontra, por exemplo, a arquitetura da Casa Branca em Washington, remete diretamente a templos gregos, ou mesmo a águia do exército dos Estados Unidos, que remete à ideia da águia do fascio, né, do exército romano. Mas, como bem nota o Funari, essa ideia mesma de imperialismo não existia como posta a partir da idade moderna em diante. Um outro ponto importante é no campo dos estados nacionais. Então, a partir da Idade Moderna, se criou essa tendência de observar o mundo antigo como nacionalidades modernas. Então, a gente tem a ideia de Grécia, que sequer para os gregos existia o nome Grécia,
né, eles se chamavam de helenos, né, um certo grupo, né, o próprio nome grego não existia entre os gregos, mas, enfim, existe essa tendência de ler a história antiga como esses momentos também de estados nacionais, né, como se fossem a geografia política já fosse, né, baseada, pautada em estados nacionais, com as suas características típicas de um povo, uma língua e um território. E depois isso a gente sabe que vai dar em expressões, por exemplo, ein Volk, eine Sprache und ein Land. E sabemos do que se trata, né? Um exemplo nesse sentido dos Estados nacionais é um exemplo para mim muito impactante da nossa falta de sensibilidade em relação à leitura dos mundos antigos para um mundo muito mais fluido e plástico. E para mim o exemplo aqui mais impactante mesmo é a invenção de Homero. Homero, já vários estudos que procuram demonstrar isso, parece que, na verdade, é uma construção coletiva. Então, para nós é impossível, praticamente impossível, inviável até o pensamento de imaginar que a Ilíada e a Odisseia, que são alguns dos poemas que chegaram até nós, não seriam de um cara chamado Homero, ou que não seriam de alguém, né? Hoje em dia, se a gente vai a uma livraria, você vai comprar, ou mesmo na biblioteca, vai alugar, vai pegar emprestado a Ilíada, a Odisseia, o autor é Homero. Mas, na verdade, há quem defenda essa ideia de uma invenção de Homero, e para mim, seja verdade ou não, o fato que chama atenção é a nossa dificuldade de imaginar a possibilidade de poemas tão extensos e tão ricos terem sido criados por uma coletividade. Parece que foi inculcado em nós, né, essa ideia de que nós precisa ter um autor por trás, precisa ter um nome ali por trás, né? Bom, Funari ainda mostra que essa modernidade que buscava na antiguidade exemplos e justificativas para suas ações era, na verdade, própria das classes dominantes. E, de fato, o estudo dos clássicos, me refiro, então, ao estudo da cultura grega e romana antiga, era apanágio de classe e marca de extinção. Ou seja, para usar um termo caro, né, do termo do Bourdieu, né, era um capital cultural, de fato. Mas, com a industrialização, esse paradigma começou a mudar. E boa parte da elite já não sabia mais quem era Shakespeare, Júlio César, enfim, a parte da cultura foi sendo posta de lado. Para o Funari, ele diz que é difícil situar quando de fato aconteceu essa mudança, mas ele aponta o fim da Segunda Guerra Mundial como um ponto de erosão daquele mundo que buscava nos antigos as justificativas para suas ações. E isso por dois motivos concomitantes. Um deles, a emergência de movimentos sociais, as independências, ele até cita a independência da Índia, por exemplo, em 1947, as mulheres ganham direito ao voto, o feminismo, os movimentos negros e assim por diante, que passam a contestar, evidentemente, uma das reivindicações é contestar os ideais das classes dominantes, e os estudos clássicos nessa acabam levando também por tabela, né? Mas outro lado de motivo, né, para o fim daquele mundo modernos é também a corrida tecnológica e científica, que essa, para mim, com certeza é a parte danosa, né, da mudança que ocorreu desde a Segunda Guerra Mundial e diante, né? O Funari, ainda trazendo, então, para o nosso contexto, ele menciona, eu cito o Funari, que ele diz, no bojo do regime militar, que acabou com as veleidades e pretensões intelectuais, colocou-se em lugar da erudição a busca do sucesso nas profissões técnicas,
technai, diríamos nós, classicistas, que deviam, de forma programática, prescindir do pensamento e da reflexão. Bom, isso, no bojo da ditadura militar, agora está sendo levado à enésima potência, né? Agora, se, por um lado, durante a ditadura militar, havia os ataques contra os intelectuais, ao mesmo tempo, eles eram, pelo menos, favores ao desenvolvimento da tecnologia, de uma certa tecnologia. Agora, nem isso. Agora, o atual governo é contra os intelectuais e contra a tecnologia, contra a ciência, contra a própria vida, né? Bom, mas desde o fim da ditadura militar, não é à toa, não parece ser uma coincidência que essa visão começa a mudar, e justamente em 1985, ou seja, no ano em que acaba oficialmente, pelo menos, a ditadura militar, é fundada a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, existe aqui uma nova vida em relação aos estudos clássicos que nasce junto com a redemocratização do país. E, de fato, é a partir desse ponto de vista que eu defendo que os estudos clássicos devem ser vistos de agora em diante, né? Já desde o fim da ditadura militar e agora mais do que nunca. Nesse sentido, sabendo todos nós aqui, né, dos ataques contra as humanidades, gostaria também de lembrar um texto do Sérgio Paulo Rouanet, que está no livro As Razões do Iluminismo. É o penúltimo texto dessa coletânea de textos dele, que se chama Reinventando as Humanidades. E aqui ele coloca, para concluir o artigo dele, 4 argumentos para defender as humanidades. É um texto fim da década de 80, então, se por um lado tem essa revivescência dos estudos clássicos, como a fundação da Sociedade Brasileira, por outro lado, a gente sabe que neoliberalismo estava pousando no Brasil também, então as humanidades já estavam sendo atacadas. Daí a defesa, por exemplo, do Rouanet. Ele cita 4 argumentos, eu vou citar esses 4 argumentos, não mantendo a ordem dele, porque para mim tem uma outra ordem, uma hierarquia de valores um pouco diferente da dele. O primeiro argumento da necessidade das humanidades, estou evidentemente aqui tomando, né, incluindo também o campo dos estudos clássicos, o cultivo das humanidades constitui um contrapeso necessário à difusão da cultura tecnocrática entre nós. Então, esse é o primeiro argumento, que para mim parece indissociável mesmo do estudo das humanidades, que é fazer esse contrapeso mesmo à cultura tecnocrática. Em segundo lugar, que está diretamente ligado a esse primeiro argumento, o cultivo das humanidades pode contribuir para o hábito do pensamento crítico, sem o qual a nossa jovem democracia não poderia sustentar-se, como estamos vendo, né? Quando falta o pensamento crítico, abre-se campo para os pensamentos totalitários, né? Que é um pouco do que nós estamos vivendo agora. E os outros 2 argumentos que ele traz, o terceiro seria: o manejo das humanidades torna o espírito infinitamente mais versátil, e agora a gente passa, então, de 2 argumentos que seriam, vamos dizer, mais quase que utilitaristas, no fim das contas, para 2 argumentos agora que vão realmente para outra esfera, que tem a ver com a formação, justamente do nome de humanidades, né? Então, do ser humano, né? Na sua complexidade, na sua riqueza, e não na redução do ser humano a um mero operador de máquina, um mero operador de computador, como o Byron estava falando, enfim, a tecnocracia, justamente, né? E o quarto
argumento, e que ele põe em quarto lugar, mas mesmo assim ele diz, e não menos importante, é que as humanidades são uma fonte de prazer. E, no fim das contas, é claro que esses 4 argumentos me parecem estar todos eles interligados, porque a tecnocracia, esse desenvolvimentismo tecnocrático, leva a grande maioria das pessoas a simplesmente perder o prazer pelo trabalho, o prazer pela vida, consequentemente, em função, sobretudo, dos seus trabalhos. Porque, como a gente sabe, são trabalhos nada assim, animadores, né? Bom, mas para falar de prazer e de literatura, que é o que realmente mais me interessa, queria mostrar um exemplo concreto para vocês de prazer que a literatura pode proporcionar, e também, ao mesmo tempo, tentar trazer esse prazer da literatura junto com o estudo dos antigos. E, com isso, vou mostrar para vocês, espero mostrar para vocês, que o estudo da antiguidade não é coisa de velharia, não é coisa de antiquariado, né? Ainda que o antiquariado tenha todo o seu charme, etc. e tal, mas, no caso da literatura antiga como um todo, nós vamos ver que ela está diretamente ligada à literatura contemporânea e toda a tradição literária. E, na verdade, o contrário, né? Mas toda a tradição está ligada, está enraizada lá atrás, né? Para isso, eu queria ler aqui para vocês um breve trecho de uma comédia de um autor latino do século III a.C., que é o Plauto. Na verdade, sobraram obras para nós de apenas 2 comediógrafos, embora houvesse muito mais, mas só sobraram obras do Plauto e do Terêncio, que talvez para as novas gerações hoje em dia nem conheçam esses nomes, mas são nomes sem os quais as comédias de Shakespeare, por exemplo, de Molière, e assim por diante, seriam totalmente diferentes, né? Porque todas elas dialogam intensamente com Plauto e Terêncio. Plauto e Terêncio, que por sua vez dialogavam com uma tradição ainda anterior, porque quando a gente vai estudar a literatura latina, nós começamos a aprender que, como diz Terêncio, né? Terêncio diz que nada do que foi dito já não foi dito anteriormente. Então, a ideia é um pouco essa, né? Quando Plauto está escrevendo as suas comédias, ele, na verdade, está se baseando em comédias gregas. O cenário é grego, os nomes dos personagens são gregos, mas o ambiente é romano. A cultura era romana. E Plauto, numa das peças que sobraram e chegaram até nós, intitulada Aululária, que as pessoas traduzem por a comédia da panela, a comédia do pote, né? Aululária é um pote pequeno, uma panela pequena, e a cena que eu vou ler para vocês agora ocorre entre Euclião, que é o protagonista da peça, e é um avarento, e Strobilo, que é um empregado, melhor dizendo, na época, né, é um servo, um escravo de Euclião. O diálogo ocorre da seguinte maneira, com Euclião dizendo... Bom, desculpem, uso aqui uma tradução do Agostinho da Silva, não queria deixar de mencionar, não só para fazer jus aqui a tradução do Agostinho da Silva, mas para lembrar também que Agostinho da Silva foi um dos fundadores da nossa universidade, da Universidade Federal de Santa Catarina. Um português que fundou, inclusive ajudou a fundar a Universidade de Brasília, fez 1 milhão de coisas na área
da cultura para o nosso país aqui, além de ter traduzido Plauto, Terêncio e muitos outros autores da antiguidade. Então, eles dizem: fora daí, minhoca, que saíste agora debaixo da terra. Abocado nem aparecias, mas agora apareces para morrer. Por Pólux, meu feiticeiro, vou dar-te um tratamento desgraçado. Mas que fúria te agita? Que tenho eu a ver contigo, velho? Por que é que me insultas? Por que é que me puxas? Por que é que me bates? E tu ainda me perguntas? Seu safado, não és um ladrão, és um tríplice ladrão. Mas que é que eu te roubei? Larga já. O que é que queres que eu largue? Ah, sim. Mas eu não te tirei nada. Dá cá aquilo que tiraste. Fazes ou não? Mas faço o quê? Não podes tirar. Mas que é que tu queres? Põe já aí. Por Pólux, velho, acho que tu gostas de brincar. Larga, já disse. Deixa-te de graças. Não estou agora para brincadeiras. Mas largar o quê? O melhor é tu dizeres ao certo do que é que se trata. Por Hércules, eu não tirei nada, eu não toquei nada. Mostra aqui as mãos. Ah, aqui está. Mostra. Aqui estão. Bem vejo. Mostra a outra. Com certeza este velho sofre de pesadelos ou de loucura. Tu estás a meter-te comigo ou não? Estou mesmo, porque o que devia era mandar-te enforcar. Mas é o que vou fazer se tu não confessas. Mas confessar o quê? Que tiraste tudo aqui? Os deuses me castiguem se eu tirei alguma coisa. Vamos, sacode lá o manto. À vontade. És capaz de os ter nas túnicas. Procura onde quiseres. Ah, malandro, que espero que tu és. Para eu julgar que tu não me tiraste nada. Mas eu conheço-te as manhas. Vamos, mostra lá outra vez a mão direita. Olha, agora mostra a esquerda. Até mostro ambas. Já não quero revistar mais. Dá-me cá isso. E assim continua o diálogo entre o avarento, que está preocupado porque roubaram, evidentemente, a panela dele, que estava cheia de ouro, e o servo, que está tentando um pouco ali despistar o roubo. Bom, essa peça foi retomada por grandes nomes da literatura, como, entre eles, o Molière, na peça intitulada L'Avare, o Avarento, lá do século XVII. Nessa peça, ele apresenta, e que ficou como a imagem do avarento que se criou depois dessa peça do Molière, se deve justamente mais ao Molière do que, de fato, ao Plauto. Mas vou citar um breve trecho da peça para vocês verem do que se trata, né? Essas reapropriações, um exemplo dessas reapropriações que a literatura faz. O diálogo aqui acontece entre Harpagon, que é o avarento, o rico avarento, evidentemente, e La Flèche, que é o seu criado. Então, La Flèche começa dizendo, a tradução é de Bandeira Duarte. Como quer o senhor que a gente possa roubar qualquer coisa aqui? Será o senhor um homem capaz de ser roubado, fechando tudo a 7 chaves e montando sentinela dia e noite como faz? Eu fecho o que bem me parece e faço sentinela como bem entendo. E vejam só que audácia, censurar os meus atos. Ixi, será que ele suspeita qualquer coisa sobre os meus 10.000 escudos? Você é bem capaz de espalhar o boato de que eu tenho dinheiro escondido aqui em casa, hein? O senhor tem dinheiro escondido aqui? Não, idiota. Não estou dizendo que tenho. Pergunto se, maliciosamente, você não anda espalhando o boato de que tenho dinheiro oculto? Que importa que o senhor tenha ou não tenha, se para nós dá no mesmo? Você responde disfarçando. E eu não sei onde estou que não te bato. Vá embora de uma vez. Está bem, eu obedeço. Espera. Você não está levando nada? O que eu poderia levar? Vem cá, mostra as mãos. Pronto. As outras. Eu só tenho essas duas. Você não colocou nada aí dentro? Apontando para os calções do La Flèche. Veja o senhor mesmo. Esses calções são ótimos para esconder coisas roubadas.
é uma espécie de roupa que não me agrada absolutamente. Então, vejam, no diálogo aqui do Molière, praticamente é o mesmo diálogo, é a mesma piada até que se faz, né? Mudam as vestimentas, muda o cenário, muda, claro que muda muita coisa, mas a apropriação vem lá do Plauto. E, por fim, o último exemplo que eu queria mostrar para vocês de alguém, talvez, primeiramente, né, aparentemente insuspeito para eu falar da presença de Plauto na sua obra, mas é o Ariano Suassuna, que foi um grande leitor dos antigos, e uma das peças que eu vou mencionar aqui se chama O Santo e a Porca. É uma peça da década de 50, mais ou menos, e ele mesmo dá como subtítulo Imitação Nordestina de Plauto. Está lá no subtítulo, não tem nem o que duvidar, né, se é isso mesmo ou não. O diálogo aqui acontece entre Euricão, que, aliás, retoma o nome do Eucleão, que é o protagonista da peça do Plauto, e Pinhão, que é pinhão, peão, que significa estrobilo, na verdade, que é o servo do Eucleão. Os nomes gregos todos têm significados, né? Então, Suassuna traz para o Nordeste Plauto. E Pinhão começa dizendo: mas afinal, que diabo é isso? A todo instante é pancada, esbreque, bofete, o diabo. Que é que o diabo o senhor tem? Que é que tenho, é? E o que é que você tem com isso, seu ladrão? Mas ladrão por quê? O que foi que eu roubei? Bote já aí, ponha já aí. O senhor pensa que eu sou alguma galinha? O que é que eu posso botar? O que é que eu posso pôr? O que é que o senhor quer? Ah, você não sabe. Como é que eu posso saber se não tirei nada? Você não tirou porque não pôde, mas tenho certeza de que você tem. Que é isso? Está com as mãos para trás? Mostre a mão direita. Veja. Agora a esquerda. Veja. Mostrou a primeira? Mostrei. E a segunda? Mostrei. Mostre a terceira. Ah, o senhor está doido. Estou mesmo, porque o que eu devia era ter lhe dado um tiro. E é o que hei de fazer se você não confessar. Mas confessar o quê? Que foi você que tirou daqui. Santo Antônio me segue se eu tirei alguma coisa. Sacuda o paletó. À vontade. É capaz de estar no fundo das calças. Quer ver? Você está rindo para eu pensar que você é de confiança, cheio de boas intenções. Mas eu conheço suas manhas. Mostre outra vez a mão direita. Tome. Agora a esquerda. Veja logo as duas. Agora me dê aquilo. Aquilo que? Sei. Você gosta de brincar. Mas tenho certeza de que você tem. Eu tenho. Tenho o quê? Isso é o que eu não digo. Queria saber, hein? Está bem, saia. Afinal de contas, já o revistei todo. Fora daqui. E que Santo Antônio lhe cegue os olhos, lhe dê paralisia nos 2 braços e nas 2 pernas de uma vez. Ora, é muita bondade sua. Fora daqui, fora daqui. E assim continua a peça. E, no caso do Suassuna, o dinheiro, o ouro, está escondido dentro da imagem do santo, né, que ele está pedindo para o Pinhão entregar, né, que é a estátua com o dinheiro do Euricão. E, enfim, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês e falar um pouquinho, então mostrar um pouco como os estudos clássicos eles estão presentes de um jeito ou de outro e, sem dúvida alguma, contribuem, seja para o conhecimento da literatura, inclusive para a gente ver que, por exemplo, aqui Suassuna não tirou do nada suas ideias, né? E isso que é recorrente, pelo menos desde o que a gente tem notícia com Terêncio, que explicita isso abertamente, né? Enfim, e trazer um pouco, né, essa vontade o prazer que traz, né, a leitura dos antigos e a vontade de ir até eles também. Mas era isso, e me ponho à disposição
ouvir vocês. Valeu. Eu agradeço muito pelo convite para estar aqui com os colegas, com a turma toda nos tempos difíceis que vivemos, né? Para que eu fale um pouco sobre coisas que tenho pesquisado, que me interessam e que julgo podem ser interessantes, né? Para os estudos literários e culturais. Tenho me voltado bastante para os estudos acerca da Tropicália, o tropicalismo, para a produção literária e cultural do Brasil, nos anos 60 e 70, principalmente. E gostaria de falar sobre essa dimensão que é utópica e distópica ao mesmo tempo, do que a gente encontra na produção literária e artística em geral desse período, né? Bom, a gente pode fazer um panorama razoável antes de ir direto ao que eu elaborei em termos de escrita sobre isso, que diz respeito a uma dessas utopias distópicas tropicalistas, como a gente poderia chamar a coisa. Seria a de Glauber Rocha, não é? Como escreveu o Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, antes dos portugueses descobrirem o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Bom, a gente poderia completar isso dizendo que, antes de existir o Brasil, o nome Brasil já existia numa das suas possíveis etimologias, né? Que é aquela, aproximadamente, tentando traduzir isso aí, do vocabulário celta, terra da felicidade, né? Já no início da Idade Média, há vários registros acerca das Ilhas Afortunadas, né? Dessa terra da felicidade, que já era chamada de Rei Brasil. Bom, a gente pode rastrear isso, por exemplo, em vários trabalhos, interessando-nos principalmente aquele de Sérgio Buarque de Holanda, na visão do paraíso, né? Ele, como vocês devem saber, pesquisa muitos arquivos para mostrar que cronistas da conquista, da ocupação das Américas, citavam várias referências, né, que antecederam ao encontro das Américas, né? Havia, inclusive, como a gente pode pesquisar sobre a obra de São Brandão, Sir Brandon, né, o estudioso irlandês, que já começou a tratar disso no século VI, né? Havia assim como que um nome à procura de um lugar. E no caso do Sérgio Buarque de Holanda, a coisa remonta, como ele consegue comprovar através desses estudos de arquivo, a Idade de Ouro, do livro 1 das Metamorfoses, e aí fica essa referência também ao colega Pedro, né, acerca do latim, não é isso? Há várias citações nesses cronistas da ocupação das Américas, a Idade de Ouro, aquela que também é citada aí, a gente dando um salto, no Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, a Idade de Ouro
anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as delas. Bom, essa natureza paradisíaca das Américas e os habitantes em estado de inocência são uma constante em vários dos textos literários que há a partir daí. Né? A gente vai encontrar isso, todo mundo sabe, ou deveria saber, em Montaigne, nos seus ensaios, em particular nos Canibais, né? Aquele tipo de referência aos indígenas brasileiros na Europa, que Shakespeare vai aproveitar para a peça, também famosa, peça de A Tempestade. Né? Quer dizer, a gente percebe que os renascentistas, e a gente pode incluir aí os marinheiros e comerciantes, né? Estavam em busca de Ariel e vão encontrar aí os calibãs, né? Também. Um outro salto interessante que a gente pode fazer a respeito disso, desse mapa, diz respeito ao naturalismo naquele momento do final do século XIX no Brasil, esse momento também anterior aí ao modernismo, em que a gente tem toda a reflexão de Araripe Júnior, né, um tropicalista van-la-lettre, em suas considerações críticas sobre Gregório de Matos, sobre Azevedo, Aloysio Azevedo, né, pensando e propondo conceitos muito interessantes que o diferenciam do positivismo cientificista imperante. Os conceitos dele principais seriam, a respeito disso, a obnubilação brasílica, esse alumbramento, né? Esse tipo de cegueira transformadora causada pela luz dos trópicos, dos europeus, e também o conceito de estilo tropical, quer dizer, algo que já vai antecipar bastante aquilo que Oswald e os tropicalistas iriam fazer. Né? Bom, o que diferenciaria esse tipo de uso próprio, vamos dizer, do meio ambiente, do clima, né, da geografia, como fundamentais para a cultura, é o fato de que não haveria mais esse determinismo positivista com relação aos trópicos, né? Sobre a impossibilidade de pensar nos trópicos ou coisa que o valha. Mas, mesmo de viver nos trópicos, né? Quer dizer, não se trata exatamente aí de uma situação ruim, né? De uma distopia, né? Pelo menos do ponto de vista desde Araripe Júnior, passando aí por Oswald de Andrade, aos tropicalistas, algo ruim de ser vivido. Tudo isso passa a ser vivido como não apenas, como já foi bastante estudado, assim, como alegoria, né? Tropicalista, mas como eu entendo, como uma utopia que inclui a distopia, inclui a anti-utopia, e que são, para além de utopias escritas, literárias, né, também geográficas, ambientais, né, a gente pode constatar, utopias vividas, né, vividas como fantasmagorias, né, alegorias fantasmagóricas. Né? A própria palavra fantasmagoria é interessante, porque é um neologismo que surge com esses dispositivos óticos, né, na Europa, que prenunciariam o cinema. Né? Seria essa aparição pública de fantasmas.
O que eu acho interessante no termo fantasmagoria é que ele nos permite pensar a produção desses fantasmas, né? Também caberia a gente lembrar aqui outro importante pré-tropicalista, na verdade já um tropicalista, né? Flávio de Carvalho, que antes de Hélio Oiticica deu corpo a alguns desses fantasmas da cultura dos trópicos, né? O mapeamento que eu tenho feito dessas diversas utopias que incluem distopias ou anti-utopias poderia passar também por Lima Barreto, né, com suas sátiras, poderia chegar a autores contemporâneos, como Darcy Ribeiro, né, com a sua Utopia Selvagem, Saudades da Inocência Perdida. O primitivo, entre aspas, cibernético, né? Lembrando também um outro texto dele, menos conhecido, mesmo que não seja o principal da obra dele, né? Vale a pena considerar isso, um texto curto chamado Ivi Maraim, né? Ano 2997. Isso foi publicado em Utopia Brasil e no Livro da Profecia, O Brasil no Terceiro Milênio. Caberia até lembrar aqui também alguns autores menos conhecidos, com obras já ignoradas, como Afonso Schmidt, que vai retomar aquele topos clássico do Locus Amenus, né? Que é uma narrativa curta, uma novela chamada Zanzalá, de 1936, cuja história se passaria no ano 2028. Em termos de utopias distópicas, digamos assim, a gente poderia lembrar autores mais recentes, como Fausto Fawcett, né? Santa Clara Poltergeist, quer dizer, você tem ali utopias de lugar, né? Que pode ser esse lugar Copacabana e pode ser também as favelas, né, do Rio, como ele as considera. Bom, no momento tropicalista, ou seja, a partir da obra de Hélio Oiticica, no início dos anos 60, né? E a partir de meados dos anos 60, com Caetano Veloso retomando essa utopia da Tropicália, criada, né, através da obra ambiental, né, de Hélio Oiticica, a gente pode pensar diversos desses outros lugares imaginados, né? Esses lugares felizes ou infelizes. No caso da Tropicália, a minha tese é de que são utópicos, distópicos e anti-utópicos ao mesmo tempo, né? Através de vários exemplos. Por exemplo, Paupéria, né, de Torquato Neto, vai nomear o seu único livro publicado, póstumamente, né, inclusive, organizado por Ali Salomão. Paupéria, como o organizador do livro Ali Salomão define, seria aí uma região de parcas pecúneas de Pindorama, estou citando, né?
também o miserabilismo terceiro-mundista, pindaíba. E aí ele faz questão de acentuar, entre parênteses, terceiro mundo, essa cilada conceitual. Paupéria continua o Ali definindo, né, esse conceito, essa imagem conceitual, essa distopia de Torquato Neto, que ele, Torquato mesmo, não desenvolveu, né? Inversão cinza e sistemática do Baudelaireano convite à viagem, onde tudo não é senão desordem, feiura, pobreza, inquietação e antivolúpia. O exemplo que o Ali traz na obra do Torquato Neto é de Tristeresina, a palavra valise que Torquato cria em torno do nome da capital do Piauí, que era a sua cidade natal, né? A palavra valise, porque inclui Triste, Teresina, Resina, Sina, né? Bom, Gilberto Gil vai entender a Tropicália, isso vocês encontram em vários depoimentos dele, embora ele não tenha feito um texto exatamente sobre isso, né? Ele entende a Tropicália como utopia plural. E a gente poderia lembrar aqui, claro, a parceria do Gilberto Gil com Torquato Neto, Geleia Geral, né? Em que há uma citação de Oswald de Andrade, muito importante, acerca desse tipo de conjugação, montagem de utopia e distopia. A alegria é a prova dos 9, porta, a tristeza é teu porto seguro, né? O segundo verso, a partir de alegria é a prova dos 9, a citação do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. A tristeza é teu porto seguro. Bom, a Tropicália como utopia surge para Gilberto Gil como algo que, segundo ele, era importante, mais interessante do que tropicalismo, com o sufixo ismo, designando uma doutrina, uma espécie de fechamento da coisa, né? Porque, segundo ele, dá a ideia de lugar, e ele mesmo usa o termo, uma utopia, né? Um outro poeta baiano, pós-tropicalista, digamos, né, o antropólogo Antônio Risério, tem um livro muito interessante sobre Dorival Caymmi, chamado Uma Utopia de Lugar. Ele pega um conceito do polonês Jerzy Saki, que é autor de um livro chamado As Utopias ou a Felicidade Imaginada, como uma maneira de se entender o cancioneiro, também pré-tropicalista, né? A gente pode dizer, do Dorival Caymmi, né? Assim como o Gil, Caetano Veloso, o principal, vou dizer, mentor, ideólogo, tropicalista mais conhecido, né? Reconhecido, e alguém que escreveu sobre isso, desenvolveu isso, interessa muito aqui também, nesse tipo de pesquisa que eu faço, né? O tipo de produção literária ou crítica que há a respeito dessas questões, né? Bom, nas suas memórias, na verdade, tropical, né, o Caetano Veloso também diz preferir o termo tropicália em vez de tropicalismo, né? E ele reconhece como eficaz operacionalmente, né? A gente se refere a essas figuras todas como tropicalistas, pré-tropicalistas, pós-tropicalistas, né? Bom, ele não quer que
ele, Caetano, sua onda, né, a onda deles lá, tropicalistas dos anos 60, seja confundida com o luso-tropicalismo de Gilberto Freire, né? Outro nome importante a ser lembrado aqui. Digamos que esse luso-tropicalismo em Freire seria colocado tanto quanto à direita. O próprio Caetano reconhece no seu livro, né? E mais importante, em termos de luso-tropicalismo, é Agostinho da Silva, citado aqui também pelo Pedro anteriormente, né? Agostinho da Silva tem um papel fundamental na formação dos tropicalistas. O Caetano reconhece isso, devido, claro, ao tipo de papel que o Agostinho teve na criação do curso de artes de vanguarda, né, da Universidade da Bahia, nesse projeto de federalização das universidades em curso ainda no que havia de democracia no nosso país pouco antes do golpe de 64. Né? Evidente que a ditadura vai continuar com a federalização das universidades, mas sobre o tacão autoritário. Né? Esse projeto é um projeto anterior, é um projeto do Brasil democrático, como foi lembrado, Pedro falou, né? Quer dizer, o Agostinho ele participou diretamente desse projeto. No caso, o Pedro lembrou a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, e a UNB, mas a primeira universidade foi a da Paraíba, a Federal da Paraíba, né? E, como eu estava dizendo, e aí entram os tropicalistas, né? A da Bahia, a Federal da Bahia, onde o reitor Edgar Santos criou esse curso de artes, do qual o Agostinho participou ativamente, influenciando bastante os artistas tropicalistas. Quer dizer, eu anotei algumas das questões. Eu dei um curso sobre o Agostinho da Silva aqui no nosso programa de pós-graduação, né, da UFSC, onde eu acentuei bastante esse tipo de importância que ele teve, muito pouco reconhecida, né, para esses artistas. Né? Muito pouco reconhecida também em termos da criação dessas universidades modernas, né, no país. Bom, Caetano escreveu lá nas Memórias da Verdade Tropical, né? Era um paradoxal sebastianismo de esquerda que se nutria de lucidez e franco-realismo, e não de mistificações. Ele narra como achava fascinante que houvesse, aí a expressão dele, fantasias de futuro diferentes das marxistas e capitalistas. Isso que ele vai encontrar através do tipo de pensamento, vamos dizer, heterodoxo, né, digamos assim, do Agostinho da Silva e de outros pensadores. Né? Escreve ele ainda: comecei a ver Tropicália e a pensar o tropicalismo também à luz da minha versão do sebastianismo. De fato, muito de Deus e o Diabo na Terra do Sol e de Terra em Transe ganhava sentido nesse contexto. Conclui o Caetano, entre parênteses. Glauber depois me confirmaria essa observação, confessando-me que o sebastianismo é o segredo do cinema novo. Eu poderia pensar que é bastante do segredo
do Brasil, né, também. Bom, para concluir, eu vou falar apenas bastante rapidamente, já tendo depenado dezenas e dezenas de páginas aqui acerca disso, sobre terra em trânsito, né? A razão pela qual a gente ainda está às voltas com essa utopia distópica, né? Ou anti-utópica. Todos cantam sua terra em trânsito, foi como eu chamei esse trabalho. E, sucintamente, vou resumir aqui, diz respeito a um artigo do cineasta David Neves, crítico também, primo de Alexandre Eulalio. Uma boa pista para esmiuçar Terra em Transe é o ensaio Todos Cantam Sua Terra, de Jorge de Lima. É o próprio realizador que admite isso, aliás. Fim da citação. Neves não indica em que circunstância Glauber faz referência ao texto do poeta alagoano, mas é bastante reveladora essa referência aí, né? Ainda mais quando a gente percebe na épica despedaçada de Terra em Transe o seu estilhaçamento lírico, os Digiecta Membra de um Orfeu desinventado. Paulo Martins, protagonista, poeta despedaçado pela política. Cabe a gente puxar aqui uma nota de rodapé para falar sobre o ensaio de Jorge de Lima, rapidamente. Todos Cantam Sua Terra, com reticências, foi publicado em 1929 e faz referência ao poema ufanista Minha Terra, de Casimiro de Abreu, que, por sua vez, faz referência à canção de exílio do Gonçalves Dias. Né? Há toda uma cadeia, uma rede aí de citações. Isso que eu trago aqui, para falar de Terra em Transe. Essa épica malograda diz respeito a um fracasso político. E ela é malograda porque é a epopeia possível, a única possível, na época de um epos impossível, na qual o fracasso da linguagem acompanha outros fracassos. O político, entre essas falhas, né, principalmente. A metáfora principal de Todos Cantam Sua Terra, e quer dizer, o tal texto de 1929 do poeta Jorge Lima, que, entre outras coisas, trata de Macunaíma, né? Pouco tempo após seu lançamento, sua publicação, é de que o livro de Mário de Andrade é um, aspas, raid do subconsciente nacional, sendo que a fotografia tirada do alto, isso tudo é do ensaio de Jorge Lima, a fotografia tirada do alto deixa a gente ver um pedação da nossa alma e da nossa terra. Fim da citação. Essa metáfora é usada por Neves para caracterizar o filme de Glauber, a metáfora bélica do raid, né? Não seria Terra em Transe também um raid subconsciente político nacional? E lembra
a seguir, né, os planos aéreos, aquelas primeiras imagens de terra em transe, seriam como que uma materialização cinematográfica dessa metáfora, né? Bom, um VAID, para quem não sabe, é um sobrevoo, né? Como eu falei, é uma metáfora militar, é um sobrevoo de reconhecimento, né? Bom, a câmera de terra em transe, ela faz realmente esse raio, não só sobre a terra em transe, mas sobre os corpos, praticamente esculpidos, né, pela câmera de Dib Lutfi, guiado pelo diretor Glauber Rocha, praticamente agarrado ao cinegrafista e fotógrafo do filme, né? Bom, é significativo que nossa alma, nossa terra, sejam fotografadas por cima, pela superfície, de fora dos corpos, de fora da paisagem, mas dentro do transe da história individual e coletiva, né? Davi Neves percebe que o Vaide do subconsciente nacional, que Jorge de Lima identifica em Macunaíma, tem um caráter continental, tanto em Glauber quanto em Mário, ou seja, terra em transe em Macunaíma ultrapassam a nacionalidade, justamente para alcançá-la, perdê-la, nesse jogo de identidade e autoridade. Neves retoma a citação do episódio da ilha de Marapatá, em Macunaíma, feita por Jorge de Lima, sobre a perda da consciência do herói de nossa gente, o herói sem caráter, consciência recuperada, ironicamente, por sua substituição pela de um hispano-americano, né? O Howard Tello escreveu, né, sobre isso, cabe lembrar aqui também, né? E como o Neves afirma, que Glauber faz uma grande ópera sobre o Brasil, entrando sem rodeios no cerne da brasilidade, aspas, na citação de Neves, seu texto pergunta e responde: por que, então, esse aspecto latino, esse cheiro úmido de Banana Republic? Eu aconselharia que o filme fosse visto como um baile de máscaras mais sério. Em termos brasileiros, um carnaval com fantasias típicas. A alegoria, essa fantasmagoria da história. Bom, vale atentar também para o sentido bélico, como disse agora há pouco, que apresenta essa palavra raid, além de significar qualquer atividade aérea de reconhecimento de território, né? Porque não caberia discutir aqui o ensaio de Jorge Lima, mas é importante notar que nele é bastante explícita a referência laudatória ao então nascente nazifascismo. Bom, só vou citar um pedacinho do ensaio. O perigo da indefinição deveria amedrontar-nos tanto quanto amedronta o alemão. 1929. Hoje quase afogado pelo judeu. As melhores forças da Alemanha clamam pelo seu nacionalismo, pela sua expressão. Fim da citação. Bom, assim, o herói sem nenhum caráter serviria de alerta frente ao perigo da indefinição, aspas, o perigo da indefinição, personificado por Macunaíma, pois é de outro tipo de indefinição, a do artista intelectual, que Glauber trata na Confissão ou Fabulação, né, do fascínio pelo fascismo
se combate, esse da ditadura militar do Brasil. Numa carta de 1973 a Cacá Diegues, escreve Glauber: Paulo Martins faz o possível para destruir Dias, o líder autoritário, golpista, fascista. Mas quem triunfa é Dias. Fascismo esplendoroso, fim da citação. Quer dizer, o cineasta escancara a ambiguidade com que o artista é tratado em seus filmes, é configurado em seus filmes, não apenas em Terra em Trânsito, mas principalmente nesse filme. Ivana Bentes, que organizou as cartas, né, de Glauber, chega a chamar isso a partir do que o próprio Glauber reconhece como algo que deve ser parte do trabalho artístico, pulsões anarco-ditatoriais de elite. Citação da Ivana Bentes acerca disso, né? Bom, então, voltando à ilha de Marapatá, onde Macunaíma lança mão da consciência de um hispano-americano, após perder a sua, e voltando a Eldorado, o país de Terra em Trânsito, a gente encontra o poeta político Paulo Martins bradando heróica e retoricamente que precisamos resistir, resistir, eu preciso cantar. Pouco antes de ser alvejado pelas forças repressoras do fascismo em Eldorado. Um outro parêntese aqui é que a gente encontra, pesquisando textos do Glauber de preparação da Terra em Transe, que ele pensou em chamar Eldorado, né, esse país distópico, anti-utópico, de Maldorado, porque ele lia os cantos de Maldoror, né, de Lautréamont, Isidore de Casse, nesse momento. Né? Resolveu manter Eldorado por conta de um daqueles muitos lugares, né, da utopia dos conquistadores, dos colonizadores, né, guiados aí tanto pela fantasia, pela imaginação, quanto pela ganância, evidentemente. Né? Bom, vou saltar um bocado aqui para a gente adiantar. E aí caberia a gente pensar o porquê o título do filme ter sido tão utilizado por setores da intelectualidade durante muito tempo, principalmente pelo jornalismo cultural. Isso quando havia jornalismo cultural no Brasil, né? Um levantamento que a gente faz vai encontrar diversas referências a isso, né? Ao transe, a essa terra em transe, como algo que se referiria, né, ao Brasil. É justamente o caráter anacrônico ou anacronotópico da alegoria que propicia isso. Né? Tem um pesquisador da alegoria desde os gregos, né? Alcide Benoit, mesmo, que expressamente escreve que o telos da alegoria é o anacronismo. Né? E é exatamente essa característica que faz com que
esse tropicalista da Terra em transe, né, seja tão recorrente, né? Essa suposta temporalidade de Terra em transe diria respeito a isso, né? Esse, digamos, procedimento alegórico, como foi constatado, repetido por dezenas, ou quase centenas de pesquisadores, desde Roberto Schwarz, né? Esse tipo de característica do tropicalismo, que teria como procedimento artístico principal aí a alegorização, é esse procedimento que permite que haja esse tipo de, digamos, formalização estética, para usar outro termo que o próprio Roberto Schwarz, creio, utiliza, né? Se não utiliza, a ideia é um pouco essa, né? Aquela coisa do marxismo de relação entre forma artística e forma social, né? Esse tipo de procedimento é que permite pensar esse movimento histórico, incluídos, né, aí os impasses, idas e vindas, né, as voltas, as mudanças, os tropos, né, nesse sentido, não apenas no sentido de metáforas que constituem uma alegoria, mas como desvios, mudanças, no sentido etimológico do termo, né, disso que se constitui num topos. Daí eu falar de tropos e topos, né, quanto à alegoria tropicalista. Topos, lugar comum, né? Então a gente pensa, eu penso, né, esse lugar nenhum da utopia também como esse lugar comum do topos. Daí a recorrência com que se encarou, a partir de Terra em Transe, né, a situação política do social, econômica do país, através dessa marca aí do transe, né, durante tanto tempo. Tá? Bom, seria mais ou menos isso. Né? Caberia, talvez, reconhecer, junto a Walter Benjamin, que vai reabilitar, né, a alegoria ao pensar tanto o drama barroco alemão quanto as vanguardas de seu tempo, né? Um outro pensador, né, contemporâneo de Walter Benjamin, menos conhecido, né? Ernest Bloch, que caberia reconhecer, né, como autor aí do Princípio Esperança, né? Talvez o que há de melhor, mais erudito acerca da utopia, ou das utopias, né? Quando da ascensão do nazismo, e mesmo antes, né, disso, Bloch já tratava do que ele chamou de não contemporaneidade do contemporâneo, né? Esse tipo de forma de pensar a história, como Benjamin faria também, né? De modo a se ter uma crítica à concepção da história como progresso, né? E ambos, tanto o Benjamin quanto o Bloch, compartilhariam de uma concepção revolucionária de
messianismo, né? Revivido, reciclado, né? Algo que a gente vai poder relacionar a vários desses elementos que eu trouxe aqui em termos do pensamento do Caetano Veloso a partir, por exemplo, de Agostinho da Silva, com o seu sebastianismo assumido, né, por Glauber e Caetano e alguns desses outros, né? Uma outra concepção do messianismo, não essa da espera passiva, mas da esperança mesmo, né? Isso que talvez seja algo que nos falta, e cada vez mais tem faltado. Bom, vamos terminar por aqui, aí a gente pode conversar um pouco. Eu tive que cortar muita coisa, porque tem muito material para falar sobre isso, né? Obrigado. Ótimo. Jair, muito obrigado. Então, vou pedir também para o professor Pedro ligar a sua câmera. Obrigado pela questão, né? Bom, eu até lembrei aqui que talvez por ironia filológica, aí o termo Arya, né, que vai virar Irã, né, também vai designar a raça, suposta raça ariana, né, de que os nazistas aí vão se utilizar, né? Bom, há um bocado de ironia nesse tipo de coisa também. Bom, o povo ariano, na verdade, é o povo, né? Nesse sentido. E isso se constituiu na grande mistificação que houve aí, né? Eu diria que tanto Agostinho da Silva quanto Gilberto Freire e alguns outros, né, muitos outros, como você aponta, foram bastante discriminados, porque, no caso, por exemplo, do Agostinho da Silva, era impossível alguém de uma longa tradição intelectual, racionalista, né, vamos dizer, neocientificista, não se trata mais do cientificismo positivista, né? Aí, em meados do século XX, né? Mas literatos, né? Quer dizer, esse tipo de pensamento sobre a vida social, sobre a política, já mesclando diversos elementos de áreas diversas, né? Como principalmente Agostinho da Silva fazia, e também Gilberto Freire, no outro campo, né? Era algo que era inaceitável, digamos assim, por um certo padrão de pensamento acadêmico, no sentido universitário, né?
desse período aí, algo inaceitável. Quer dizer, bom, será que esse maluco do Agostinho da Silva acredita mesmo na Santíssima Trindade, né? E Gilberto Freire, né? Será que cabe mesmo a gente lidar com essas questões relativas ao ambiente, às roupas, né? Ao modo pelo qual a arquitetura se constituiu no país, né? Quer dizer, e junto a isso, caberia a gente pensar também no modo pelo qual outras contribuições, para além da Lusa, né, foram solenemente ignoradas, desconsideradas, né, nos meios acadêmicos, nos meios universitários durante tanto tempo, né, as tradições indígenas e, e africanas do país, né? Inclusive haveria, não sei se cabe a gente usar o termo utopia, né, com relação a trata-se aí de um tipo de conceito inescapavelmente ocidental, vamos dizer assim, mas quer dizer, você tem, mal empregando o termo, messianismo, né? Sem Jair Messias Bolsonaro, né? Nas mitologias indígenas, né? Eu citei o Darcy Ribeiro aqui, quando vai falar, vai se apropriar, né, da terra sem males, né? Dos indígenas, né? Pode colocar Darcy Ribeiro nessa lista, como você falou, dos discriminados, né? Nesse aspecto aí, né? Realmente, no Brasil não se suporta que o país tenha sido colonizado por Portugal, nem que tenha sido habitado majoritariamente pelos indígenas, nem que os escravos tenham construído, né, a riqueza do país, né, durante tanto tempo. Né. De certo modo, esses pensadores estão excluídos aí, né, nesse sentido também. Né. Bom, é isso aí. Eu aqui comentaria um pouco, né, essa questão de estudar a cultura antiga pelo viés leve, né, das comédias. Leve, aliás, é termo próprio do gênero da comédia antiga, né? Sim, na verdade, a minha ideia hoje aqui de trazer para o debate era simplesmente mostrar um caso concreto, palpável, eu diria, da presença dos antigos, no caso, esse exemplo que eu trouxe foi de Plauto no Suassuna, né, passando pelo Molière. E, bom, se com o riso se estuda também, né, o tempo, eu acredito que pode ser também, sim, né, eu acho que não está excluído, né, de fato, essa coisa do prazer, por exemplo, que me fez a ponte, né, aqui também, para eu trazer o caso da comédia do Plauto. Eu acho que sim, eu acho que é uma dimensão que a gente perde, né, do prazer do texto, né, para até trazer o Barthes aqui também, né, mas assim, na verdade foi o exemplo que eu trouxe. Eu posso citar um outro do qual eu falei recentemente, numa série de podcast que uns colegas nossos do departamento estão produzindo, né, estão editando e tal, e eu colaborei com um ali, sobre o Tucídides, a guerra do Peloponeso do Tucídides. Então, quer dizer, um dos motivos que me interessa, que me faz ir até o Tucídides para ler a guerra do Peloponeso, por exemplo, é para ver o método dele de historiar, porque, inclusive, ele é
é a segunda geração, né, dos historiadores, né, ele vem logo na sequência do Heródoto, então ele está no início da própria da historiografia, né, então esse seria já um motivo, e um outro motivo é, por exemplo, o porquê ele, como ele põe lá, porquê ele retrata a peste, né, foi nesse contexto foi esse trecho do qual eu falei, né, da descrição da peste, né. E a gente vê ali, nesse caso, então, para citar esse exemplo de forma mais concreta, como na Grécia do século V a.C., 4, que é a época do Tucídides, existia, sim, aqueles que queriam ver a peste como uma punição divina, né, como fizemos alguma coisa de errado em relação aos deuses, mas havia aqueles, como o próprio Tucídides, que estava querendo dizer, não, peraí, vamos ver aqui vamos apalpar os doentes, vamos sentir o que está acontecendo, vamos perguntar para eles, vamos fazer a anamnese, né, desses doentes, né, infectados pela doença, ou seja, Tucídides, no século V a.C., defendendo a ciência, defendendo a medicina, e isso na verdade acaba até assim trazendo mais espanto ainda para o que a gente está vivendo agora em 2020, em pleno século XXI, né, com um governo, não é o único, né, do nosso país aqui, mas atualmente, né, é um deles, né, negando a ciência, tirando o dinheiro da ciência, né, e assim por diante, né. E um outro comentário que eu queria fazer também a respeito da filosofia, desculpa, eu estava lendo aqui, eu estou vendo o problema de ler o chat aqui também, o bate-papo, né? Mas outro exemplo que eu queria trazer, né, do estudo, por que me importa também os estudos antigos, um outro exemplo concreto, que eu não pude ali muito, não daria tempo de se aprofundar muito, né, de me aprofundar muito ali agora, mas é o Homero, que para mim, quando um dos tópicos dos estudos clássicos é o que se chama a questão homérica. E quando nós vamos estudar a questão homérica, simplesmente a gente se depara com alguns textos, tem um que se chama The Invention of Homer, né, a invenção de Homero, do Martin West, um baita crítico, filólogo, editor, né, de textos da antiguidade grega, sobretudo. Ele escreve um artigo para mostrar a invenção de Homero, né, porque, na verdade, a tese dele, que está baseada já em outros estudos também anteriores, é de que havia uma criação coletiva, e nesse sentido e como um dos motivos, um dos argumentos para provar essa ideia de coletivo é o que um outro estudioso, Newman Perry, designou como fórmulas homéricas, um processo mnemônico, né, para que os aedos, né, vamos lembrar que aqui outro anacronismo que acontece frequente também, né, não existia nem a ideia de poeta, não existe o termo poeta nos poemas homéricos, né, na Ilíada e na Odisseia, nem nos poemas de Hesíodo, né, não existe o termo mesmo poeta, que só vai aparecer lá com Heródoto e depois Platão, que vai usar mais a fundo ainda essa ideia de poeta, né? Mas então os aedos, né, são cantores, né, era uma profissão mesmo, e uma profissão importantíssima na época, se a gente lembrar na Odisseia, Demódoco, um dos aedos, senta o aedo cego, que muita gente identifica com Homero, né? Porque Homero seria um poeta cego na lenda, né? Ele está sentado para cantar entre o Alcino e a Areté, que são, né, o rei e a rainha da Ilha dos Feácios, né? Mesmo Fêmio, que ficou na casa do Odisseu, do Ulisses, ficou na casa para tomar conta da casa. Então, assim,
Era uma profissão muito importante. Mas, enfim, para mim, por que é importante essa ideia de Homero? Né? Porque traz essa dimensão do coletivo e que me faz pensar, que me dá a associação com, por exemplo, os povos indígenas, né? Que para mim tem essa ideia de novo do coletivo e que a gente, na nossa dita civilização, perdeu completamente. Completamente. É muito difícil a gente conseguir pensar nessa ideia, viver essa ideia. Pensar é difícil, imagina viver no coletivo mesmo. Né? Mas, não obstante isso, é por isso que nós temos que lutar, eu acredito. Pode. Não, claro, né? Assim, é óbvio que esse prazer que eu mencionei não é esse hedonismo do consumismo exacerbado, da sociedade, né, do consumismo, né? Na verdade, é o prazer do texto, é o prazer do conhecimento, o texto pensando enquanto conhecimento, né? O texto, inclusive o texto do Rouanet, ele está falando uma defesa das humanidades. Depois ele fala, né, da área de letras, vamos dizer, né, línguas diferentes e literaturas, né, mas também história, arte, filosofia, enfim, todas aquelas disciplinas que em tempos totalitários, né, são perseguidas ou atacadas ou até, né, quanto mais elas sumirem, melhor, né, para esse povo aí, né. Então, o que eu estou pensando aqui, na verdade, é o prazer do texto e que, sem dúvida, exige esse momento que se perdeu, né? Muita gente perdeu esse momento, esse tempo, virou uma exigência, né? O WhatsApp é um inferno hoje em dia na vida de muita gente. Tenho que deixar o telefone longe da minha mesa de trabalho, porque senão você fica, você se perde nesse outro universo, nesse outro mundo, que talvez para algumas pessoas até possa propiciar um prazer, mas que para mim não é exatamente prazer, né? Só se for um prazer da dependência, né? Um prazer da adição. Mas no caso da leitura, não, né? A leitura exige justamente, né? Exige esse esforço, né? Inclusive, quando você vai ler um texto difícil na primeira entrada, como Guimarães Rosa, não precisa nem falar em outra língua, né? Pode ser na própria língua. Claro que exige, né? Mas é desse prazer que eu estou falando, que, veja, seja, de novo, tem a ver com a coisa da tecnocracia, de novo, né? A gente está bombardeado o tempo todo por mensagens, por brinquedo, a coisa do meme, o tempo todo, né? Então, nesse meio tempo, as humanidades vão sendo descartadas. Elas vão sendo descartadas. A gente fica cada vez mais refém, né, dessa tecnologia. E então é mais nesse sentido quando eu pensei no prazer, né? Quando eu falo no prazer, é o prazer de verdade, né? É o prazer de você poder ler. E aí, de certo modo, até é indiferente para o prazer, né? Me parece, né? Se eu vou ler o Plauto, Molière ou Suassuna. Sinto prazer com os três, né? Ou mesmo com Tucídides. Mas é mais ou menos isso. É. Bom, sobre isso, eu tenho pensado bastante há muito tempo, né? E tenho elaborado alguma coisa.
para se entender e responder bem a um tipo de, vamos dizer, termo antigo, né, final dos anos 70, início de 80, para responder às patrulhas ideológicas, né, como foram chamadas no período pós-tropicalista, um tipo de cobrança que se tinha de um determinado trabalho artístico que fugia das expectativas de um determinado público acadêmico, universitário, estudantil, não só universitário, mas estudantil. Na época, um pouco além disso, porque o que havia, ainda havia, isso tem pouco tempo, até porque rádios, mesmo na ditadura, um pouco mais democráticas quanto à diversificação do material a ser divulgado e tal. Basta ver que, bom, claro, foi antes do ato institucional número 5, mas ainda sob a ditadura é que surgiram esses artistas bastante inovadores, né, como os tropicalistas aí, né? Foi ainda nesse momento da ditadura, e o que era cobrado deles por esse público, né, era o fato de um Caetano Veloso surgir em plena ditadura cantando Alegria, Alegria. Né? Mas que alegria, alegria é essa? Então, né? As pessoas não percebiam que se tratava da alegria trágica. Né? E é disso mesmo que se trata. Da obra tropicalista, de um lado. Né? E aí você tem mil exemplos. Se vocês pegarem todas as primeiras canções do Caetano Veloso, vão por aí. Né? Não por acaso ele era estudante de filosofia na Universidade Federal da Bahia, nesse momento lá dos cursos de artes do reitor Edgar Santos, nos quais grandes artistas de vanguarda davam aula, e um sábio da velha guarda capaz de dialogar com essa juventude, no caso do Agostinho da Silva. Né? Então você pega todas as canções. Então você lembra, eu lembro, por exemplo, de lá, Tropicália, é a canção chave, né? Depois de Alegria, Alegria, Tropicália. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Então, o monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás do verde mato, luar do sertão. Né? O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. No joelho, uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Quer dizer, são imagens de uma alegria trágica terrível, né? O que a gente encontra aí. As pessoas não percebiam, porque o ritmo é alegre. Alegria, alegria era o quê? Era uma marchinha, um ritmo extremamente popular no Brasil, tocada por um grupo de rock, né? E as pessoas não percebiam que aquilo era marchinha, percebiam que era alegre, com o tempo foram percebendo e tal. E se tratava disso, né? Desse tipo de alegria trágica, de uma resposta à ditadura que não era, digamos, para usar até um termo empregado agora há pouco, depressiva, né? Não vamos nos abater mais do que já estamos abatidos, né? Era a questão. Né? E a gente encontra isso em vários exemplos. Ao lado dessa coisa da alegria trágica, de fundo nietzschiano, né? Claro que o Caetano Veloso remite, né? Não só por ter sido estudante de filosofia, né, na Universidade da Bahia, né, por ser alguém que continuou, mesmo fora da universidade, a ler, a estudar. Né?
e a trabalhar em suas canções essas questões. Eu proponho também, porque nem tudo na Tropicália se reduz a Caetano Veloso, né, a pensar também algo que eu chamo, ao lado da alegria trágica de Tiana, lá de tristeza cômica. Né? E aí entra a questão da comédia latina, né? Em grande parte traduzidos aí pelo nosso Agostinho da Silva. A tristeza cômica também compõe uma grande parte dessas canções. Bom, eu falei do Torquato Neto, né, um grande poeta, um dos grandes poetas da Tropicália, que todo mundo sabe, né, teve uma existência trágica, né, sucumbiu à depressão, no suicídio. Falei da Tristeresina, né, essa palavra valise, para a qual o Ali Salomão chama atenção quando ele retoma a ideia de paupéria, a distopia tropicalista de paupéria, né? Esse pauperismo, né? Essa pobreza caracterizada aí, a partir, inclusive, de um jogo brincalhão, né? Com os últimos dias de Pompeia, né? Era um best-seller pseudo-histórico, né? Épico, né? Que fez muito sucesso naquele momento. O Torquato Neto brincava com essas coisas de um modo extremamente grave. Né? Então, se você pesquisar várias dessas canções, vai encontrar isso. Né? Nas canções dele, esse tipo de tristeza cômica, né? Como uma espécie de contraparte, de diálogo aí, a essa alegria trágica, essa coisa afirmativa que está no Caetano Veloso, no Gilberto Gil e tal. Né? Há um outro lado da história, lado B, né, da Tropicália, que é o disco lado A e lado B. Né? Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Né? Está lá no disco Tropicália, o disco coletivo, né, que vai dar nome ao movimento tropicalista. Né? Pegue uns panos para lavar, leia um romance. Leia Elzira Morta Virgem, o grande industrial. Elvira, né, a Morta Virgem, o grande industrial, eram romances da sub-literatura, né, do momento, retomados ali naquele tipo de canção tristíssima, né, do Torquato Neto, em que, ao mesmo tempo, você tem esse elemento cômico. Né? Caberia até pensar essa relação. Quer dizer, muita gente já pensou, mas não nesse nível, né? Da Tropicália com aquilo que se considerou durante tanto tempo como subliteratura. Né? Quer dizer, os caras eram literatos, jovens literatos e tal, no cinema novo, no cinema marginal, na canção tropicalista, na literatura, né, de José Agripino de Paula, de Jorge Maltner, né? Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, ali estão vários dos elementos do que não era considerado digno de estudo, de respeito, né, enquanto literatura, a subliteratura, Pulp Fiction, né, como chamam os falantes de língua inglesa, né? A literatura barata, né? Outro termo. Em português, a coisa é sempre mais assim. Literatura barata, subliteratura, não sei o que. Tal. Se bem que em inglês também há vários termos que hierarquizam, né, a coisa nesse sentido. Né? Bom, sim, eu acho que a questão da morte entraria aí também, né? Nesse quesito, né? Esse tratamento da morte via aquilo que já se conhecia por conta de Nietzsche, né? Alegria trágica, mas também esse elemento aí que eu chamaria da tristeza cômica, né?
Quer dizer, as canções de Torquato Neto praticamente lidam com a temática da morte, do abandono, do largar-se, né? Embora ainda não, claro, nesse nível aí de depressão profunda, né? Eu vou dizer, O Tom Zé entra muito aí, um pouco como um Lima Barreto, né, da Tropicália, no sentido do seu tom satírico, né? Esse elemento da alegria trágica, para mim, é o que caracteriza também, de um modo diferente do que está na obra do Tom Zé, né? Existe também, não só nessa canção que a Caterine lembra, mas em outras do Tom Zé. Por exemplo, naquela conversa engraçadíssima, desanimada, mais engraçada ainda, porque é muito desanimada, entre o Zezé e o Zezé é o Tom Zé, né? E o Dadá, Dedé, não, é o Odair Cabeça de Poeta, eu esqueci o nome que ele usa nesse diálogo musical, né? Que é. Mas por que é, Zezé, que a felicidade anda nos bombardeando? Como é que é? O Zezé pergunta para o Dedé, né? Assim, anda nos bombardeando, você é bombardeado pela felicidade. Seja feliz, né? Curta aí um meme, você faz um meme engraçadíssimo sobre uma coisa horrorosa, mais terrível. Nós ficamos reduzidos caricaturalmente aos memes hoje. Mas, mas você percebe que o procedimento é esse, né, de certo modo. Mas tem uma questão da Marilu aqui também, que eu acho que seria interessante. Né? Em relação a Ariano Suassuna, como citado aí pelo Pedro, né? Em termos aí de algum tipo de diferença que haveria quanto ao tropicalismo, né? Eu nem sei se tem tanta diferença assim, eles brigavam muito, né? É, digamos assim, os novos tropicalistas, né? Com os velhos tropicalistas, né? O Ariano Suassuna, incluído aí no ranking, como, né? Sem sentido pejorativo nisso, né? Dos velhos tropicalistas. Acho que o Ariano Suassuna até poderia ser colocado um pouco no ranking do Freire, do Gilberto Freire, né? do Agostinho da Silva, num certo sentido. Né? Bom, o que haveria de comum é diferentes modos de lidar exatamente com o que é apontado, com o sebastianismo. Né? A Pedra do Reino talvez seja a grande obra literária sebastianista do Brasil. Né? A gente encontra a obra do Ariano Suassuna. Quer dizer, ao lado do trabalho dele com as comédias, né? Sertanejas latinas dele, né? Você tem essa obra literária impressionante, né? Como aí a Pedra do Reino, que vai lidar com esse sebastianismo de um modo semelhante e diferente do modo pelo qual o Glauber Rocha vai lidar o tempo inteiro. A obra dele, a obra do Glauber realmente inteiro lida com isso, né? Com essa nossa tradição messiânica, né? Esse nosso messianismo sebastianista. E que a gente, cabe sempre lembrar, né? O Glauber vai fazer isso, pensar também em termos do que o Glauber chamava de raízes afro-indígenas, né? E também tem suas próprias concepções, digamos, milenaristas, né? Messiânicas, mal empregando esses conceitos para essas culturas diferentes. Né? Sim, não, mas acho que é isso. Concordo com o Jair, né? Tem isso. O Suassuna, né? Ele tem essa.
eu acho que não está tão distante no que diz respeito ao sebastianismo, né? Até pela cultura do Suassuna e tal, mas acho que é diferente, né? Pelo que o Jair até mostrou, né? Do sebastianismo do Glauber, né? E dos tropicalistas, né? No sentido vamos dizer, musical, né? Aliás, a grande briga do Ariano Suassuna. Aí tem o Ariano, né? Como foi lembrado pelo Raul, o nome da figura, né? O purismo, né? O grande problema dele, para demarcar território, aquela coisa bem brasileira, né? Que nós temos de brigar, né? Desse fla-flu todo aí, com relação ao que é supostamente estrangeiro. Sendo que, como dizia o Paulo Emílio, né, tudo nos é estrangeiro. Né? Nada nos é estrangeiro. Né? Dizia. Ele briga o tempo inteiro. Vai brigar com os tropicalistas, o Ariano Suassuna. Vai brigar com os neotropicalistas do Mangue Beat, né, do Recife, lá do Pernambuco deles, não é? Mas para esse tipo de coisa, de demarcar território mesmo. Né? Bom, o movimento armorial, ele também é estrangeiro, né? Ele é lusitano. Claro que ele é reconhecível no Nordeste brasileiro, né? Esse medievalismo, né? Que caracteriza tanto a obra lá do pessoano sebastianista Agostinho da Silva. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, havia uma relação muito visceral entre o tipo de trabalho que o Ariano fazia e o que os jovens dos anos 60 e depois dos anos 90, né, com o Mangue Beat, né, o Chico Science, ele falava Chico Science, né, Chico Ciência e tal, inglês não, guitarra elétrica não, quer dizer, a briga da guitarra elétrica veio dos anos 60 para os anos 90 já completamente anacrônica, né? No outro sentido, porque não fazia sentido nenhum, né? Nesse aspecto. Depois, quando o Chico Science morre, vai lá o Ariano Suassuna morrer de chorar no velório do Chico Science, né? Porque era uma coisa visceral mesmo, essa relação dele.